Eu gostaria de convidá-los para abrir no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, porque nesse texto, inclusive no capítulo 1 e no capítulo 2, a gente vai ter um resuminho da vida cristã. Não é bom, de vez em quando, ter uma espécie de resumo, uma espécie de conceito simples a partir do qual nós construímos as outras coisas? Eu falo por mim mesmo, eu tenho participado de muitas reuniões, tenho ido à igreja por muitos anos, tenho aprendido muitas coisas, mas eu sou uma pessoa que sou movido por propósito, eu preciso saber o porquê de alguma coisa. Você é assim também? Às vezes você se sente que precisa saber, mas qual é o objetivo? O que a gente está tentando fazer aqui? E na vida cristã é bom ter um resuminho, um objetivo, às vezes lembrar o porquê que nós fazemos todas as coisas que fazemos, porquê que nós aprendemos todas as coisas que aprendemos. Nesse texto de 1 Tessalonicenses, eu gostaria de ler a partir do versículo 5 e o título da mensagem de hoje é Palavra e Procedimento. As duas asas do avião da caminhada cristã. Vamos começar a leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Continuando, no versículo 6 diz: Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus queridos, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual das asas do avião é a asa mais importante? Será a asa direita ou será a asa esquerda? As duas. A resposta é as duas. Então a pergunta está errada. Não é correto perguntar qual das duas é mais importante. As duas são importantes. Não é possível que o avião venha a voar sem uma das asas. Ele não se vira de lado e vai saindo assim de lado, inclinado só numa asa só, não é verdade? Qual dos passarinhos voa com uma asa só? E qual de vocês voa com uma... Não, eu estou brincando. Mas a questão é que em um voo de um avião, de um pássaro, as duas asas são igualmente importantes. Na vida cristã, a nossa palavra, aquele recado que temos a dar, o evangelho a anunciar, este é super importante. Mas não é a única coisa importante. Correto? O procedimento também é igualmente importante. Eu gostaria de mostrar isso na própria vida do apóstolo Paulo. E a gente vai ver isso no capítulo 2, mas deixa eu dar uma pausinha para voltar aqui nesse texto e fazer um comentário. Veja só que aqui ele fala no versículo 5 de como que foi a entrada do evangelho ali entre aquelas pessoas. E como que foi então essa conversão? Talvez seja esse um momento gostoso de parar e pensar também na sua conversão. Como que foi a conversão sua de adoração a falsos deuses, aos ídolos,
e se converter para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Como que foi isso daí? Mas você pode estar pensando, bom, eu não estava na adoração aos ídolos, eu não tinha ali na minha casa o Deus que os tessalonicenses tinham na sua época lá, eu não fazia pratos com comida e oferecia, não é assim, então eu não tinha ídolos. Bom, hoje nós temos ídolos substitutos, né? Vocês conhecem o tal do ídolo, o falso Deus, conhecido como Din-Din? Ou grana, ou dinheiro, ou mamon. São nomes diferentes, mas nomes diferentes em épocas diferentes, mas tem muita gente que gosta de colocar essas coisas, as posses materiais, em primeiro lugar. E no ato de colocarmos em nossa vida algo em primeiro lugar, acima de tudo o resto, nós estamos criando um ídolo. Nós estamos endeusando algo, colocando Deus em segundo, terceiro, quarto, último, porque não importa, quando ele não está em primeiro, tanto faz ser último ou segundo, está errado, é idolatria, né? E nós temos muitas formas disso hoje, e de certa forma, antes daquele momento em que nós confiamos em Cristo, antes da nossa conversão, de alguma forma ou de outra estávamos em alguma forma de idolatria, não é mesmo? Talvez dando aquela voltinha ali na memória, voltando ao passado, a gente consiga identificar com mais clareza o que é, mas a questão é que nós temos aqui uma situação, e eu gostaria de talvez pedir para os irmãos verem como que foi essa situação e ver se foi parecido com você. Porque aqui ele fala da palavra, ele fala, mas não só da palavra. Eu falo por mim, gente. Quando eu estava em certos momentos da minha vida, para mim o mais importante era poder falar corretamente o que era o Evangelho. A minha vida não estava dando tanta atenção. Você já passou por isso? De ter momentos em que você fala, bom, o meu procedimento não é tão importante assim, as pessoas vão entender, eles vão dar um desconto, não tem problema, dá tudo errado, o importante é falar o Evangelho, certo? Já tive períodos assim, eu também já tive períodos onde eu estava aceitando aquele dizer, talvez vocês ouviram, pregue sempre o Evangelho, se for necessário, use palavras. Já ouviu esse dizer? Querendo dizer, com as suas obras, com a sua caridade e as benfeitorias suas, você está anunciando o Evangelho. Então, não é sempre necessário falar do Evangelho para as pessoas, basta fazer o bem. Já ouviu isso? Bom, já estive em momentos assim também, pensando, o importante é fazer obras sociais, o importante é se envolver e ajudar as pessoas. Se a pessoa perguntar, se rolar uma porta bem aberta mesmo, escancarada, aí talvez eu entre e fale do Evangelho. De outra forma, não precisa, não é tão importante. Esses são dois extremos. Ora, as duas coisas são necessárias. A palavra e o procedimento. Olha o que diz no versículo 6, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Olha que interessante, receberam a palavra, mas também se tornaram imitadores. Aqui temos a palavra, temos também o procedimento. Continuando, ele fala que eles passaram muita tribulação, mas mesmo assim receberam a palavra com alegria. E aí, no versículo 7, olha o que diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Essas são regiões diferentes do Império Romano, e lá onde era essa região, eles se tornaram conhecidos. Era como que o exemplo a seguir, o modelo. Fala, como eles agiram. Mesmo no meio dessa perseguição toda, abandonaram completamente os ídolos e estão se fixando e se formando no Senhor. Estão deixando completamente para trás a idolatria, a adoração a deuses mortos, que não existem mesmo, para adorar ao Deus vivo.
E daí no versículo 8 fala de como isso repercutiu, como que a fama deles correu por toda essa região e o pessoal era conhecido. No versículo 9, ele fala, eles mesmo no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eu queria entrar um pouquinho mais nesse versículo, irmãos. Olha o que ele diz em relação a essa conversão. O que eles fizeram depois dessa conversão? Na casa deles, eles pegaram o ídolo que eles tinham, pegaram a borracha, apagaram o nome, mudaram o nome e aí continuou tudo igual como estava antes, né? É assim que foi feito? Não, né? Olha que interessante, eles se converteram e o que vem em seguida? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aqui fala de propósito. Eu acredito que é muito útil para a gente saber qual é o nosso propósito. Você tem um propósito na sua vida? Qual é o objetivo de você existir? Por que nós existimos? O que Deus deseja? Bom, Deus deseja que nós o sirvamos. Ele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Nenhum outro Deus é de fato vivo e verdadeiro. Mas como podemos fazer para servir a Ele? No versículo 10 fala de mais coisas, né? De que eles aguardavam dos céus o quê? Ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo. Certo? Então essa era a esperança deles, a ressurreição e a vinda então do nosso Senhor Jesus Cristo. E um detalhezinho muito importante no fim do versículo 10, que nos livra da ira vindoura. Vem vindo aí, no futuro, uma certa ira. De quem? De Deus. A ira de Deus é uma ira justa? Ou como nós, ele fica brabinho sem motivo? A gente fica brabinho sem motivo, né? Achamos um absurdo essa coisa ou aquela, e quando a gente vai olhar, não é realmente tão importante assim. Às vezes foi o momento. Mas e a ira de Deus? A ira de Deus é uma ira justa. Ela vem sobre quem? Ela vem por que causa? Bom, ela vem sobre os homens, ela vem por causa do pecado. Mas aqui não tem nenhum pecador, né? Então eu vou me dirigir à câmera. Vocês que estão aí assistindo, vocês são os pecadores, né? Tá certo isso? Aqui não tem nenhum, né? Não, gente. Todos nós somos pecadores. Então, logo, a ira de Deus recairá, ou deveria recair, sobre todos nós. Mas ela vai recair? Existe, talvez, a possibilidade de ser livrado dessa ira? Ora, aqui fala que Jesus Cristo nos livra da ira que vem vindo. E como que Ele nos livra? Tem alguma parte desse livramento associada ao Evangelho? Totalmente, né? E, de fato, se a gente reverter a pergunta e falar, tem alguma parte desse livramento que não está associada ao Evangelho? A resposta é não. Não tem como as pessoas serem livres desta ira, o castigo merecido de Deus, sem o Evangelho. Que Evangelho é esse? Porque eu estava conversando hoje com algumas outras pessoas e o assunto caiu na teologia da prosperidade. E existe o Evangelho da prosperidade. Esse é um exemplo. Vocês conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo? Já ouviram falar disso? Existem evangelhos e evangelhos. O que é o Evangelho anunciado aqui, na Palavra de Deus, pelo apóstolo Paulo? Para nós que somos gentios, o que é o Evangelho de hoje? Aqui mesmo nesse texto, ele fala dessa entrada do Evangelho e de Jesus, que nos livra da ira vindoura. Como que ele fez isso?
Bom, ele não deu detalhe porque o apóstolo Paulo, ele esteve entre os Tessalonicenses. Ele estava lá, ele conversou com essas pessoas. Ele anunciou pessoalmente para eles aquilo que ele deixou escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, que diz... Quem sabe dizer? 1 Coríntios 15, versículo 3. Vamos lá então. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Muito bem, obrigado. Então aqui nesse texto ele está falando, eu entreguei o que eu recebi. O que ele recebeu? Que Cristo morreu porque era bandido mesmo. Foi isso que ele disse? Não foi essa a mensagem de Deus. Ele foi crucificado entre os bandidos, mas ele foi castigado por um pecado ou por uma infinidade de pecados que nós cometemos, e não ele, certo? Então diz, ele morreu por nossos pecados. E aí nós aprendemos em seguida, continuando o texto, que ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele derrotou os pecados. O pecado traz a morte, ele foi morto, ele foi sepultado e aí ele ressuscitou, derrotando a morte e o pecado. Ele recebeu a culpa dos nossos pecados, pagou em nosso lugar e pela fé todos nós podemos ser livrados da ira vindoura. Que maravilha, não? Que evangelho bonito esse! Imagina como foi o apóstolo Paulo chegando lá, falando com essas pessoas e dizendo, olha, vocês todos que estão aí correndo atrás desse Deus, daquele, do outro, e não tem realmente nenhuma esperança, deixa eu falar para vocês do Deus vivo, Deus verdadeiro, aquele que realmente nos livra do castigo que vem vindo aí. E ele, então, fala de Cristo e da sua morte na cruz, da sua ressurreição, e essa é a esperança deles, a gente vê aqui, e essa é a nossa esperança também. Mas, voltando para aquela pergunta, entre as duas asas do avião, qual das duas é mais importante? Entre a palavra e o procedimento, entre aquilo que nós vamos anunciar, que é o Evangelho, da graça de Deus, que Ele, sem obra nossa, sem o esforço e merecimento nosso, já pagou por todos os pecados. Este Evangelho, que Cristo morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Este Evangelho, o Evangelho, a boa nova de que quando nós cremos em Cristo, nós somos salvos dos nossos pecados. Este Evangelho, esta palavra, ela é mais importante do que a outra parte, o procedimento. Tecnicamente, se a gente vier a dizer qual vem primeiro, a palavra vem primeiro. E a gente vê isso daqui. Como que foi que chegou a palavra? Chegou através do apóstolo Paulo, da equipe dele, e eles creram, e eles foram transformados pelo poder de Deus, e então houve essa mudança na vida deles. E eles ficaram muito conhecidos, né? Mas eu queria chamar a atenção de um outro fato que tem a ver mais com o procedimento não das pessoas, mas do apóstolo Paulo em si, daqueles que estavam com ele, o procedimento da equipe que trouxe a palavra. Isso a gente vê no capítulo 2. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vemos o versículo 8, 9 e 10. Diz, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, está aqui, ele está oferecendo o Evangelho, a palavra, certo? Mas olha o que acompanha isso. Ele não estava disposto apenas a oferecer o Evangelho. Ele diz, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós,
É lógico que houve uma relação de muito amor e carinho entre a equipe e os crentes lá de Tessalônica, aliás, porque eles estavam dispostos até a morrer por eles. No versículo 9, ele fala: porque recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. E quando eu leio isso, eu recordo também, eu começo a lembrar do esforço e do trabalho daqueles que vieram antes de mim e que me anunciaram a palavra de Deus. E depois me ensinaram o procedimento que eu devo ter, que acompanha o anunciar e o entregar, o proclamar da palavra. Junto com isso vem o procedimento. E aqui ele fala: vocês lembram, irmãos, em outras palavras, né? Vocês estão lembrados, né? Como que foi o nosso esforço. Continuando no versículo 9, depois de labor e fadiga, diz: e como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Um princípio importantíssimo para todo cristão, a ética trabalhista é não viver à custa dos outros, e sim produzir o que a gente precisa, né? Através do nosso trabalho. Mas continuando, ele fala que: irmãos, vocês estão recordados, né, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então está aqui uma das asas do avião, a proclamação do Evangelho de Deus. Evangelho significa boa notícia. As boas novas de Deus, eles vieram e anunciaram. Mas o versículo seguinte diz, no versículo 10: vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Não é interessante que no ato do apóstolo Paulo falar para eles assim: ei, lembra de como foi quando a gente chegou aí, como que foi a nossa entrega do Evangelho? Ao mesmo tempo que ele fala, lembra disso, ele fala: vocês lembram também como foi a nossa conduta? Vocês lembram também como foi o nosso procedimento, como foi a nossa atitude, a nossa forma de viver? E ele fala: piedosa, justa e irrepreensivelmente. Como é isso? O que é isso? Talvez vocês possam me ajudar com algumas definições aqui. O que é viver de forma piedosa? O que é ser piedoso? Qual é a definição de piedade nesse contexto aqui? Quando eu penso em piedade, nos dias de hoje a gente usa muito essa palavra no contexto de ter dó, de ter compaixão para com alguém que está em sofrimento de alguma forma, certo? E a gente tem uma piedade mútua quando estamos passando frio junto, né? Um olha para o outro tremendo, o outro está tremendo, a gente fala: ó, tadinho, coitado, e coitado de mim também. E a gente sofre junto. É nesse sentido que está falando aqui. O apóstolo Paulo está falando: ó, vocês lembram como foi a nossa atitude entre vocês, como a gente era muito cheio de compaixão. É disso que está falando? Não, não é. Por quê? Porque a piedade usada aqui é no sentido de humildade, santidade, humildade, amor de Deus. O amor de Deus. Uma das formas que eu aprendi a entender essa palavra, piedade, pio, no sentido de ser devoto, a devoção, o zelo pelas coisas de Deus. Talvez a gente possa comparar isso com um termômetro, né? O termômetro, ele mede a temperatura. E algumas pessoas têm temperaturas, espiritualmente falando, diferentes. Você mesmo pode dizer: não, eu conheço muitas pessoas, algumas são bem assim desinteressadas em relação às coisas de Deus. Não tem nem um pouco de interesse no que Deus está fazendo em nosso meio e não estão interessadas em Deus. Vocês conhecem pessoas desse jeito? Mas tem pessoas cujo termômetro indica alta temperatura. Espiritualmente falando, pessoas que são muito interessadas
estão sempre pensando na forma que Deus vê a mesma situação que ele está vendo. Ele está pensando, Senhor, como que o Senhor vê? E aí ele já começa a lembrar textos da palavra de Deus, onde Deus fala sobre aquilo. Ele se conecta, ele está sempre levando todas as coisas do ponto de vista de Deus. A piedade tem esse aspecto, o zelo, a devoção. Uma palavra que a gente não usa muito, talvez, religiosidade. Vocês já ouviram falar? Aquele cara é muito religioso. A gente não usa tanto porque não expressa plenamente a ideia, mas no sentido de ser devoto. Então, piedade tem esse sentido. O apóstolo Paulo está falando aqui, vocês são testemunhas, vocês e Deus, e que quando a gente estava entre vocês, a forma de a gente viver era uma vida de piedade, ou seja, uma vida de devoção, um alto nível de interesse nas coisas de Deus, em caminhar no Espírito, como a gente fala, né, pensando lá em Gálatas capítulo 5, o caminhar, o andar no Espírito. Continuando, ele fala não só a piedade, não só essa devoção a Deus, mas também uma forma justa de viver, uma forma justa de se comportar. O exemplo ele já deu, falando da forma como ele trabalhava para suprir as suas próprias necessidades. Vem cá, isso é justo? Vocês já passaram por situações de pensar assim, mas como pode? Olha lá aquele meu vizinho, olha aquela casa enorme, bonita, como que tem dinheiro para tudo isso? Como que essa pessoa tem tanto dinheiro e as outras aí sofrendo? E como que essa pessoa vai lá e gasta tanto para usufruir aquilo que ele trabalhou e agora ele tem? Como que pode? Isso é justo? Às vezes a gente para pensar nisso e eu não sei, vocês já passaram por isso? De olhar para as riquezas de outra pessoa e perguntar, mas isso é justo? Dele usar para si e desfrutar e usufruir o dinheiro que ele trabalhou e tem? É justo isso? Com tantas pessoas sofrendo necessidade, a gente às vezes olha para o necessitado e acha injusto aquele que trabalhou e tem, de ele desfrutar do que tem, mas de uma certa forma. O errado é eu tomar o que você trabalhou para ter e usufruir do que é seu. Não é certo isso? Se eu pego e vou na sua casa e eu fico aparecendo lá toda segunda, e eu chego justo às 11h30 e eu já sento e eu já faço cara de quem não vai sair logo. Eu já começo a puxar um papo e outro, e você pensando, mas como assim? Nós vamos almoçar agora? E daí na segunda-feira, irmão, você está rindo, se divertindo, então segunda é sua casa. Aí na terça, eu vou na casa, daí na quarta eu vou na sua, daí na quinta, e aí eu vou fazendo assim, todo dia uma casa diferente, vou comendo a comida dos outros. Você que só me vê na segunda, não sabe que eu estou fazendo isso o tempo todo. Mas se você soubesse que eu estava vivendo à custa dos outros, você não ia dizer nada para mim? Você ia dizer, não está certo isso. E o apóstolo Paulo mesmo, né? Para os Tessalonicenses, depois ele dá uma bronca. Ele dá fala bem deles aqui no capítulo 1, porque eles realmente se tornaram um exemplo, um modelo de pessoas crentes, mas tinha um ou outro que estava fazendo coisa errada. Ele estava vivendo de forma injusta, porque pegar o que é dos outros e usufruir e desfrutar não é justo. Se uma pessoa trabalha bastante e com inteligência e aproveita de oportunidades do seu dia, da sua época, e através do seu esforço consegue um grande salário e consegue então receber bom, vocês entenderam, né? Ao longo do tempo tem um bom patrimônio e essa pessoa decide então usufruir desse patrimônio, não tem nada de injusto com isso. A gente pode dizer, mas o cara não ajuda ninguém. Bom, ele não é uma pessoa boa.
A gente pode dizer isso. Aí é correto dizer, esse cara não é realmente muito bom. Ele podia estar ajudando e não faz. Como que eu gostaria de ajudar? Eu não tenho como ajudar, mas eu gostaria. Está lá o cara que pode e não faz. E aí a gente critica assim. Mas em relação ao que é justo, não é errado aquele que tem os seus bens, que conseguiu através do esforço e do trabalho, de usufruir dele, certo? E aí, esse é apenas um dos exemplos das muitas coisas que nós temos na nossa vida, em relação a viver justo, fazer o que é certo. Vocês lembram daquele texto onde o Senhor Jesus Cristo falou da parábola do vinheiro? Bom, eu nem sei direito como que é, a vinha, né? Desculpa, a vinha. E ele falou que o dono da vinha chamou bem cedinho de manhã uma certa turma para trabalhar lá e combinou um salário, 1 denário, que é o pagamento de um dia de trabalho, certo? Aí depois de um certo tempo, umas 3 horas, chamou outra turma, combinou o mesmo dinheiro, né? E aí no finzinho do dia, quase acabando, faltando umas horinhas, ele chama mais uma turma e fala, ó, vem trabalhar que eu preciso de ajuda lá, e ó, vamos combinar o tanto, é um denário. E eles todos concordam com aquele valor. E daí, o engraçado é que na hora de pagar, ele paga primeiro os que receberam, os que chegaram por último, e aí ele paga o combinado, a diária, né? O denário. Daí, quando chega nos que trabalharam o dia inteiro assim, eles já estão esperando, bom, aquele cara trabalhou 3 horas, ganhou a diária, ganhou o valor todo, com certeza eu vou ganhar mais, né? Com certeza não, porque eu estou aqui suando desde que começou ainda, o sol não tinha subido. Só que o combinado para aqueles foi 1 denário. A diária é o valor justo. Daí ele paga, os caras começam a reclamar. E a pergunta do Senhor na parábola é meu. Como é que você está falando mal da minha bondade? Esse cara que trabalhou 3 horas, eu combinei com ele, eu paguei, é o justo, não é? O seu, eu não combinei 1 denário com você, não é justo? Então são várias as situações que a gente acha incorreto, mas o pior de tudo é quando é a gente que está cometendo a injustiça contra as outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo fala só, eu não apenas vivi de forma piedosa ou devota entre vocês, eu também vivi entre vocês de forma justa. Eu não peguei o cara de vocês e usufruí. Eu não roubei vocês, eu não roubei ninguém. Tudo que eu fiz certinho. Um desafio para nós. Tudo que a gente faz certinho. Em todos os momentos, você pensando na história da sua vida, você tem essa consciência tranquila de que tem vivido de forma justa, sempre? Nunca se aproveitou, nunca passou a perna em alguém? É um desafio, não é? É bom pensar nessas coisas, mas ele fala, vocês sabem, vocês são testemunhas e Deus é testemunha disso, de que quando estava entre vocês, eu agi de forma piedosa, eu agi de forma justa, e daí ele fala mais uma palavra no versículo 10. Irrepreensivelmente. Esse é meio que um resumo de tudo. Ser irrepreensível é não ter nada que os outros possam falar mal. Como que eu gostaria de viver uma vida irrepreensível? Para que nunca as pessoas falassem qualquer mal de mim. Então a minha técnica é, eu venho e já saio. Eu apareço, eu visito e eu pico a mula. Daí ninguém me conhece a fundo, ninguém tem o que criticar. Funciona isso? Não funciona, né? No dia a dia a gente tem um lugar onde vive e é ali que as pessoas nos conhecem. E esse momento de as pessoas falarem a respeito de nós, o que as pessoas têm a dizer? Você já parou para pensar nisso? Na sua vida, o que as pessoas têm a falar de você? Qual que é a sua reputação? Como que você é conhecido no seu meio? O apóstolo Paulo estava dizendo que em termos de procedimento, entre eles,
eles são testemunhas de Deus também, de que Paulo vivia de uma forma zelosa para com Deus. Paulo vivia de forma justa para com eles e, de modo geral, irrepreensível. Não tinha o que falar mal da conduta do apóstolo Paulo e daqueles que estavam com ele. Irmãos, o que acontece com um avião quando uma das asas quebra em voo? Ele vai cair, não vai? Ele cai com graça, levemente, suavemente deslizando, pousa bem gentil, é assim que vai? Quando quebra uma das asas, o peso da outra faz o negócio virar e é um desastre geral, não é mesmo? O que seria o resultado de você chegar num local completamente bêbado e começar a pregar a respeito de Jesus Cristo e da morte na cruz dele e falar para as pessoas: vocês precisam parar de confiar nas suas tradições ou parar de confiar na sua própria habilidade de fazer o bem. Vocês precisam confiar em Jesus Cristo. Ele já resolveu tudo. Ele pagou por seus pecados. Você crê nele? Eu estou falando isso sóbrio, né? Imagina a pessoa tonta e falando assim, a moda embriagada mesmo. Qual seria a reação das pessoas? Acho que o pessoal ia ficar meio... ia ser uma reação diferente, né? Obrigado, Mário. É uma reação diferente porque a palavra e a conduta não estão batendo. Com certeza. É como uma das asas do avião está quebrada. A palavra está correta, mas a conduta está quebrada, está errada. A vida cristã necessita de que nós tenhamos ambas as asas do avião. Precisamos ter o evangelho correto, porque um evangelho modificado, um evangelho falso, não tem o poder de salvar ninguém. Paulo falou em Romanos 1:16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, para quê? Para a salvação de todo o que crê. Deus tem muito poder em salvar qualquer um, desde que ele creia no evangelho de Cristo, que ele morreu por nós, pagou nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Venceu. Este evangelho tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa que crê. Um evangelho modificado não tem esse poder. Se eu resolver ensinar, bom, é necessário que vocês sigam a mim. Vamos formar um grupo, vocês vão... Eu me chamo Paul, então, mas se escreve P-A-U-L, como Paulo, só que sem o O. Mas eu vou formar um grupo chamado de o Grupo Paulada. E vocês vão ser meus seguidores. E se vocês fizerem todas as coisas conforme o meu estilo, então vocês vão entrar no céu. O Matias está rindo aqui na frente. Vocês querem participar do Grupo Paulada? Vocês querem me dar uma paulada, né? Gente, o evangelho corrompido não tem poder nenhum. Porém, um evangelho correto, a boa notícia verdadeira que tem o poder divino de salvar almas. Este evangelho, com uma conduta quebrada, uma conduta errada, uma conduta que nem é piedosa e nem é justa e irrepreensível, então, nem se fala, tem um monte de coisas que se pode repreender na nossa conduta. Qual é o poder deste evangelho? O poder continua o mesmo, o problema é na hora da transmissão. Quantas vezes você já ouviu uma informação de alguém em quem você não crê? Alguém que você não respeita muito. E essa pessoa falou para você, olha, tal pessoa está vindo aí. Aí você no seu coração fala, esse cara não sabe do que está falando. E você não dá crédito àquela informação. Isso acontece, não acontece? Tem vezes que isso acontece na minha casa. Eu estou ali
eu quis saber um negócio, veio o Matias me contar. Aí eu falo, não, mas não é assim. Aí o Matias vem e me corrige. Ele fala, pai, não está certo esse jeito aí, é desse jeito aqui. E eu custa duvidar porque eu sou mais velho. Não porque o Matias é mentiroso, ele não é. Ele costuma falar a verdade. Mas eu sou mais velho. Eu sei das coisas, eu ensino as coisas para o meu filho, não é o contrário. Eu não posso estar errado, é ele que tem que estar errado, eu que estou certo. Não é interessante que a gente passa por situações assim? Essa mesma desconfiança as pessoas têm com qualquer um que tem uma vida fora de ordem, uma vida que é repreensível. E aí a gente pode chegar nas pessoas e querer contar a melhor notícia do universo. E as pessoas não estarão prontas a ouvir. O evangelho está correto, mas a outra asa do avião está quebrada. Então, eu queria só chamar a atenção de vocês, irmãos, desse texto, para que a gente possa ser motivado aqui pelo exemplo que nós recebemos. 2 exemplos a gente vê. O exemplo da igreja em si. Quando eles chegaram em Tessalônica, quando eles anunciaram esse evangelho, eles aceitaram, eles pegaram e falaram, quer saber, esses deuses falsos nós não vamos seguir mais. Vamos servir ao Deus verdadeiro. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo de vida, servir a Deus. Mas o que Deus deseja? Aliás, 2 textos, um aqui em Tessalonicenses, outro em Timóteo, que falam da vontade de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, vocês conhecem esse? Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Maravilha. Então o que é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Mas aqui em Tessalonicenses, se a gente fosse olhar o capítulo 4, versículo 3, só aquela primeira parte. O que é a vontade de Deus? A vossa santificação. Olha que interessante. Deus quer salvar as pessoas, mas Deus também quer santificar. Deus quer que as pessoas ouçam a palavra correta, o evangelho, a mensagem correta, mas Deus também quer que as pessoas tenham a conduta, o procedimento correto. Então aqui, olhando assim só para esse versículo 5, quando fala do evangelho que chegou a eles, não foi só em palavra. Ele quer dizer aqui, quando ele fala isso, não foi só falar. Teve também uma conduta que deu apoio a este falar, a esta palavra, a esta mensagem. A nossa mensagem deve sim ser uma mensagem verbal, você falar do evangelho para as pessoas. E nisso todos nós recebemos o chamado de ministro da reconciliação. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, fala no versículo 18, 19 e 20, que nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós recebemos o serviço de chegar nas pessoas e implorar a elas e chamar elas e falar, por favor, se reconcilie com Deus. Este é o desejo de Deus para você, que vocês se reconciliem. E a gente faz isso através do evangelho. Mas nós precisamos também dar reforço a esta mensagem através de uma vida santa, uma vida pura, uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida irrepreensível. Eu costumava pensar, irrepreensível é só o pastor que tem que ser, né? O pastor, os líderes da igreja, o conselho da igreja. Esses são os que devem ser irrepreensíveis, porque em 1 Timóteo, no capítulo 3, fala que se alguém aspira ao episcopado, né? Se alguém quer estar na liderança da igreja, então essa pessoa deve ser irrepreensível. E aí fala das várias qualidades do caráter de uma pessoa a quem não se tem o que chamar a atenção dela e repreender. Mas isso é só para os líderes? São só os líderes que devem ser modelo e exemplo?
Pois aqui a gente vê nesse texto que a igreja toda era o modelo, o exemplo. E eu gostaria de dar um desafio a vocês. O mesmo desafio que eu sinto fortemente em meu coração. Que através do poder de Deus, que me tirou de uma situação de morte, e a todos nós estávamos mortos em nossos pecados, e pelo poder de Deus nós fomos vivificados, nós recebemos vida como um presente de Deus. Nós somos salvos dos nossos pecados. Assim também, nós podemos ser salvos deles no seu efeito em nossas vidas diárias. O efeito do pecado no nosso dia a dia, que costuma ser muito forte, esse efeito pode ser superado pelo mesmo poder de Deus. Deus tem o poder de pegar a nossa vida e falar: cara, você é um mentiroso, hein? Você está acostumado a mentir, qualquer hora já pega uma mentirinha, que é isso? E Deus vai nos moldando a ponto de um dia a gente fala a verdade, e somente a verdade. Deus tem o poder de transformar uma pessoa mandriona, como se usa a expressão aqui, uma pessoa que não gosta de trabalhar, e pegar essa pessoa e falar: veja, você pode ser produtivo, você pode trabalhar e produzir, ser útil e fazer o bem. E aí, até em vez de viver à custa dos outros, você pode até ajudar os outros temporariamente, até que eles possam ser úteis e produtivos também. São tantas as coisas. Às vezes a gente pode pensar que elas são pequenas, outras são mais marcantes, mas são muitas as formas em que Deus pode transformar nossa vida, de modo que as pessoas vão olhar e falar: nossa, isso ali é uma pessoa modelo, uma pessoa exemplar, uma pessoa cujo comportamento é digno de ser seguido. Não seria bom se algum dia as pessoas pudessem dizer: olha, eu dou testemunho, e Deus é testemunha disso também, de que tal e tal pessoa viveu de uma forma piedosa, justa e irrepreensível em sua vida. E com isso pôde, de fato, anunciar o Evangelho. Gente, quando eu falo da vida cristã, de um resuminho, do tal do avião e das duas asas, o objetivo da nossa vida é servir a Deus. Servir a Deus nós podemos fazer de duas formas. Tendo uma conduta correta para poder falar do Evangelho correto e salvar vidas. E assim estamos servindo a Deus. Existem muitas subformas, né? Existem outras muitas formas de servir a Deus, mas todas elas vão ter a ver com isso. De uma forma ou de outra, a caridade aqui, uma ajuda ali, todas as benfeitorias que podemos fazer, tudo está trabalhando junto com o Evangelho. Por favor, não pense na sua vida como sendo tranquilo, não precisa ter as duas asas. Todos nós somos evangelistas, todos nós devemos anunciar, proclamar, falar para as pessoas do Evangelho de Cristo. Todos nós. Mas junto com isso também deve acompanhar uma vida exemplar. Quem que tem o poder para nos dar uma vida exemplar? Há muitos anos eu já reconheci, por mais que eu me esforce, eu não tenho essa força. Nenhum de nós tem, mas Deus tem. E é por isso que Ele fala: não anda na carne, anda no Espírito. Quem está caminhando na carne satisfaz os desejos da carne. E aí, esse texto lá de Gálatas 5 fala de todos os pecados associados a isso. Mas quem anda no Espírito não faz as vontades da carne, e sim faz a vontade de Deus. E daí, em Gálatas 5, 22 e 23, fala dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. Se você vive uma vida de amor, alguém tem o que criticar? É meio difícil, né? A alegria.
Ui, detesto aquele cara, ele é alegre demais. Já ouviu isso? Bom. Tá, tudo bem. Vamos a outro exemplo então. Ai, segunda-feira de manhã a gente é alegre demais, né? Sim, segunda. Bom, mas veja que é diferente. Quando eu estou de mau humor e eu não gosto da alegria do outro, é porque eu estou no errado. Não é porque a alegria do outro é coisa ruim, né? Mas é interessante isso. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz. Paz nos relacionamentos. Quem é que gosta daquele cara brigão que sempre arruma uma intriga? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Então, todas aquelas coisas ali que nós temos como resultado de caminhar no Espírito, é isso que é a vida irrepreensível, a vida justa, a vida piedosa. Caminhar no Espírito, viver no Espírito, andar conforme a liderança do Espírito Santo em nossas vidas, esta é a forma que nós temos o poder de Deus em nossas vidas, nos transformando, nos dando forças e nos fazendo aptos, capazes de ser um avião que voa mesmo e que não sai caindo em espiral. Que a sua vida possa ser cada vez mais digna do Evangelho de Cristo, digna da vocação, do chamado que Deus nos tem dado, que é de que todos sejam salvos e de que todos sejam santificados. Amém? Amém. Vamos orar?